Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical, aqui pelo canal da Igreja Metodista Jardim Oceânico. Quero te convidar a você acompanhar conosco essa aula. Nós estamos no nosso livro, do Em Marcha. Estamos na segunda lição, Graça Divina e Resposta Humana. O texto base é Filipenses 2, do 12 ao 18. Nós faremos a leitura do texto nesse momento. Abra lá sua Bíblia, Filipenses 2, do 2 ao 18. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Esse é o texto de Filipenses 2, 18. E nós vamos trabalhar esse tema, graça divina e resposta humana. A gente muito ouve falar sobre graça. E é importante nós ressaltarmos este tema. Curioso que na semana passada tivemos um sermão na nossa igreja sobre o assunto, porque a graça é a expressão que nós temos, a maior expressão talvez, do amor de Deus pela humanidade. É o favor imerecido. É aquela graça que se manifestou primeiramente em Cristo Jesus, em Deus através de Cristo Jesus, para que Ele morresse na cruz do Calvário e pudesse nos salvar. E a palavra ainda vai dizer que Ele morreu por nós ainda na condição de pecadores. Nós não o queríamos, nós não o buscávamos, nós estávamos longe de Deus e Ele já estava morrendo por nós. Mostrando, portanto, que não existe mérito nosso na salvação, porque a salvação é uma obra de Deus. É um favor que foi dado aos homens por Deus, por livre e espontâneo amor. E através dessa graça é que nós conseguimos que o nosso preço, o preço que estava sobre nós por conta do pecado, fosse pago e assim revogada a nossa dívida. Paga a nossa dívida, perdão, não revogada, porque foi paga. Paga a nossa dívida para que nós pudéssemos então ser salvos, entrar nessa salvação e na eternidade em Cristo Jesus. No entanto, o apóstolo Paulo ele começa a expor que existe um desenvolvimento da salvação. Então, portanto, se nós temos um desenvolvimento da salvação, quer dizer que não é uma questão de ser salvo e então a obra está completa e não é preciso fazer mais nada. A partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, existem posturas, existem atitudes, existem frutos que precisam ser demonstrados que comprovem que verdadeiramente nós temos essa fé de que Cristo é o Filho de Deus. Portanto, os nossos atos, os nossos frutos, as nossas atitudes vão comprovar que esse Deus, que esse Espírito Santo realmente habita em nós e que nós somos dele, que verdadeiramente nós fomos resgatados do império das trevas e trazidos para o reino do seu infinito amor. Portanto, vamos a um pouco do contexto da carta. Estima-se que a comunidade de Filipos ela foi a primeira comunidade europeia fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. A maioria das pesquisas bíblicas indica que a carta aos Filipenses ela foi escrita por Paulo durante o período que ele estava preso em Roma. Ok? Então, ao escrever essa carta, a gente nota-se que é uma carta de exortação, uma carta de incentivo,
uma carta que visa encorajar o povo de Filipos a permanecer firme na fé. E ele escreve essa carta para encorajar, incentivar a comunidade a permanecer firme e trabalhar para o desenvolvimento da sua salvação. Então, o verbo usado no grego para desenvolver é o katergazomai, que seria operar, efetuar um trabalho que é realizado até ser uma obra completa, sinalizando para nós que a obra da salvação em nós é um processo contínuo. Ou seja, todos os dias nós acordamos e nós precisamos desenvolver essa salvação que nós obtivemos de graça. Mas embora nós tenhamos obtido ela de graça, ela não nos custará nada. Ela custa o nosso empenho, os nossos frutos, a nossa vida, que seja verdadeiramente uma vida que agrade o coração de Deus. E eu digo para os irmãos, abrindo um parêntese aqui, que se não fosse o sistema do mundo, né, se não fosse o governo do maligno sobre o mundo, o tempo inteiro nos impondo os seus costumes, a sua moral distorcida, as suas práticas pecaminosas, que estão sendo cada vez mais normalizadas no meio do povo, se não fosse isso, servir a Deus seria fácil. Seria como estava o Adão e Eva no jardim. Né? Eles tinham tudo, eles estavam completamente abençoados, mas mesmo assim escolheram mal. Isso prova de que desde o início era preciso ter uma obra da salvação a ser concluída, a ser realizada, algo que fugiria do homem, pois ele não tem capacidade de por si mesmo se debruçar totalmente ao propósito de Deus. É necessário a posição, é necessário a iniciativa de Deus através da graça para que o ser humano possa então buscá-lo como convém. Então, estima-se que essa comunidade foi a primeira comunidade europeia fundada por Paulo. Então, ele diz que ele dá uma ordem em Filipenses 2:12. Ele diz: desenvolvei. Está no modo imperativo, é uma ordem. Ele dá essa ordem para o povo de Filipe, para dizer: olha, vocês precisam fazer isso. Não é algo opcional, não é algo que a gente possa fazer um dia e depois no outro dia não fazer. Não, é um processo contínuo, que precisa ter uma postura de esforço nosso. Nós precisamos nos empenhar por aquilo. E embora requeira o nosso empenho, não quer dizer que não seja também uma obra de Deus. Então, nós temos aí também que ele fala desenvolver com temor e tremor. O que é esse temor e tremor, amados? Paulo está orientando a igreja para que a igreja não venha a se ensoberbecer por ter recebido a salvação. Aliás, o apóstolo Paulo, se nós prestarmos atenção nos seus escritos, aliás, quase todos os escritos do Novo Testamento, existe sempre um esforço dos seus escritores para dizerem para o ser humano que ele, na verdade, não merece aquilo. Existe um esforço dos autores bíblicos, claramente inspirados por Deus, para que a gente não venha a se sentir mais do que convém. Somos filhos de Deus, somos chamados pelo nome do Senhor, somos raça eleita, seremos feitos reis e sacerdotes, a palavra nos afirma isso, receberemos a coroa da vida, mas não podemos, diante de tudo isso, perder a humildade. Nós não podemos, diante de tudo isso, perder a simplicidade, o coração de servo. E é isso que Paulo está dizendo, desenvolver a vossa salvação. Vocês são salvos, mas desenvolver a salvação com temor e tremor. O que é temor? Temor de Deus, como está escrito lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. O que ele diz, sempre quando a gente vê uma manifestação do Espírito, vou dar o exemplo dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos,
toda vez que havia uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, as pessoas que testemunhavam aquilo, a primeira atitude delas era se encherem de temor. Ou seja, toda a maravilha que Deus faz, toda a obra que nós contemplamos da parte de Deus, gera em nós, pode gerar em nós alegria, pode gerar em nós paz, pode gerar em nós esperança, mas precisa também gerar temor. Porque se não gerar temor, nós não podemos afirmar que é algo genuíno da parte de Deus. Portanto, isso é algo importante a ressaltar. Desenvolver a salvação, mas com temor e com tremor. Que nós venhamos a reconhecer a soberania de Deus. Nós venhamos a reconhecer a bondade de Deus, a graça de Deus no meio de todo esse processo, para que nós não venhamos a nos achar mais do que convém. Portanto, desenvolver com temor e tremor. E aí John Wesley também destacou, né, no seu sermão 85, operando nossa salvação, ele afirmou que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, como diz Filipenses do 12 ao 18, capítulo 2, como nós lemos, e não existe mérito humano nas nossas ações. Por mais que nós venhamos a desenvolver, não existe mérito nosso. Nós estamos fazendo, mas a glória é sempre de Deus. E, amados, as igrejas dos últimos séculos, igrejas cristãs, sobretudo evangélicas, têm perdido de vista o aspecto do não merecimento humano. Nós vivemos, vale destacar isso aqui, nós vivemos num período onde tem muita gente querendo levantar a bola do ser humano. Porque é uma realidade, cada vez mais os seres humanos, pressionados pelo sistema do mundo, estão cada vez mais depressivos, mais ansiosos, mais tristes, se considerando fracassados, inúteis. Não é verdade? Então, diante de tudo isso, os pregadores acham que eles têm que fazer um esforço para tentar adocicar o Evangelho, mudar o Evangelho para agradar as massas. Só que, amados, o Evangelho de Deus, do jeitinho que ele já é perfeito. Ele já é completo na execução do plano que Deus tem para nós. Nós não precisamos acrescentar coisas ao Evangelho. Nós não precisamos acrescentar coisas à palavra de Deus. Ela já é completa por si só. E aí vale lembrar, como o sermão de John Wesley lembra, já em séculos mais próximos do nosso, que não existe mérito humano, nós não merecemos. Nós não somos nada, Deus é tudo. E se tem algo de bom que nós temos, não é mérito nosso, mas é fruto da graça e da soberania e da sabedoria de Deus. Tudo que nós temos de bom foi Ele que derramou sobre nós. Portanto, de qualquer maneira, a glória é de Deus. E que nós venhamos a resgatar esse aspecto, né, do temor e do tremor. Nós venhamos a resgatar esse aspecto de nós termos uma postura de reverência profunda com relação a Deus. Sempre quando entrarmos em oração, não entrarmos em oração mandando em Deus. Não entrarmos em oração dando ordens a Deus. Não entrarmos no culto com postura altiva, mas entrarmos humildes, quebrantados, contritos, sem olhar de juízo, para que nós possamos verdadeiramente alcançar o favor de Deus. A palavra cita o Jesus contando uma parábola que 2 homens subiram ao templo para orar. E um fariseu erguia os braços no primeiro banco e dizia: ó Senhor, muito obrigado, tal. E tinha um publicano lá atrás, chorando, batendo no peito, e diz: sê propício a mim, pecador. E o fariseu erguia as mãos no primeiro banco e dizia: ó Senhor, muito obrigado, porque eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e não sou como aquele publicano ali. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos. Ele diz: quem por acaso desceu do templo justificado? E os discípulos dizem: é claro que foi o publicano. Isso nos ensina
Não a nós, eu vou sentar no último banco, eu vou sentar no primeiro. Não, nós não temos postura altiva. Nós não acharmos, porque nós somos dizimistas, porque nós contribuímos com a obra do Senhor, porque nós temos um cargo na igreja, que nós podemos chegar altivamente na igreja no culto. Não, nós temos que chegar quebrantados. Nós temos que chegar contritos, porque não importa o quanto eu trabalhe na igreja, não importa o quão famoso eu seja no mundo evangélico, não importa o quanto eu seja importante aqui nessa terra, diante de Deus eu continuo sendo um pó. Pobre pecador carente da graça e da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Então ele diz, no versículo 12 ele diz, e no 13 ele diz, porque Deus é que efetua em vós o querer e o quanto realizar, segundo a sua boa vontade. E aí ele dá um alerta, fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo está fazendo um link, olha, desenvolver a salvação de vocês não é uma postura eclesiástica simplesmente. Não é dentro do templo e diante dos irmãos nós sermos pessoas amáveis e aprovadas pelo concílio da igreja. Mas é no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária, nós lembrarmos de quem é o Senhor e termos uma postura, atitudes de um cristão verdadeiro, para que possamos ser inculpáveis no meio dessa geração. Pense no nosso Brasil. Existem muitas coisas no que diz respeito à educação, ao trato das pessoas na rua, não é verdade? Muitas coisas que poderiam ser mudadas. E muitas coisas que eu tenho certeza que você, irmão, irmã querido aqui que está me assistindo, já reclamou um monte de vezes. Pô, que esse fulano joga lixo na rua, o outro rouba, o outro paga propina e aquela coisa toda. Mas, amados, nós não vamos conseguir mudar o mundo. E mais, nós não fomos chamados para mudar o mundo. Nós fomos chamados para examinar a nós mesmos. Diante dessa geração pervertida e corrupta, eu tenho parte nisso? A resposta precisa ser não. Eu não posso ter parte na corrupção que nós vemos no nosso Brasil. Eu preciso ser um cristão exemplar, que no meio disso tudo permanece intacto, permanece com seus deveres em dia, para que dê testemunho perante a sociedade daquilo que ele faz. E ele diz, preservando a palavra da vida, ou seja, onde é que estão os princípios, onde é que estão os valores que nós precisamos conservar? Palavra de Deus, Bíblia. Bíblia. Os livros são muito bons, os textos são muito bons, leia bastante, querido, por favor, mas não esqueça da Bíblia. Ela é o nosso pilar, porque ela é a palavra de Deus. Nunca deixe ela de lado. Ele está dizendo, preserve a palavra da vida. Ele está falando da Bíblia, dos escritos, dos pergaminhos, para que eu me glorie em Cristo, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E no final ele diz, congratulai-vos comigo. Ele está dizendo, se alegrem, povo de Filipe. Nós temos que passar por tudo isso. Nós temos que enfrentar tudo isso. Nós temos que enfrentar o mundo, nós temos que enfrentar nossas paixões, nós temos que enfrentar nossas vontades, nós temos que enfrentar um monte de coisas. Mas se alegrem. Façam isso com alegria. Por quê? Porque nós temos um exemplo que veio antes de nós. Cristo Jesus, que mesmo padecendo as dores de toda a humanidade, sem merecer, continuou com o coração alegre, coração de servo. Só se entristeceu no momento da sua morte, porque era também humano, estava sofrendo. Mas não concluiu o seu ministério em tristeza. Não exerceu o seu ministério debaixo de luto, de modo nenhum. Nós temos um exemplo, nosso Rei, nosso Jesus, ele fez isso antes de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós precisamos entender isso, que a salvação ela é um processo, é um crescimento. E aí você pode dizer, pô pastor, mas eu sinto que talvez de uns anos para cá eu não esteja como eu era. Amado, faça a sua reflexão.
Talvez você realmente precise voltar, né? Talvez você realmente precise voltar àquele estado de quem você era, que buscava mais a Deus, mas não despreze as lições que o Pai te ensinou no processo. Não despreze os amadurecimentos, os tombos até que você tenha levado, para que você possa chegar onde você chegou. Não amaldiçoe o seu passado, porque ele faz parte da sua história. E é isso que o estudo está nos dizendo, quando ele fala que o crescimento ele é um resultado da graça. Desenvolver a salvação é isso, é crescer. E crescer, amados, dói. Crescer dói. Crescer, amadurecer é um processo que muitas das vezes é doloroso para o homem, mas é necessário para que nós venhamos a desfrutar e no fim sermos salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender isso. E esse crescimento, ele é o resultado de uma vida de obediência a Deus, ou seja, nós só crescemos nessa graça se nós compreendemos que nós estamos vivendo uma vida debaixo da Bíblia, debaixo da palavra de Deus. Sem obedecer à palavra de Deus não tem como haver crescimento. Então o crescimento é o resultado de uma obediência. E o crescimento é um processo contínuo, como nós já falamos, e também o crescimento ele nos leva a entender que tudo é pela graça. Como nós já falamos no início, jamais vamos merecer essa salvação. Tudo é obra do Espírito Santo de Deus. E nós só estamos ali permitindo que Ele age em nossa vida, seguindo o fluir do Espírito e deixando que Ele fale conosco e nos ensine e que nós venhamos a nos permitir ser ensinados pelo Espírito. Cada dia aprendendo uma lição nova, transformando um pensamento, uma maneira de enxergar as coisas, jamais se fechando, mas sempre se abrindo às possibilidades e à sabedoria do Espírito Santo de Deus e a quem Ele quiser usar. E aí então alcançaremos essa estatura, plenitude de Cristo, de varão perfeito, conforme diz Efésios 4, versículos 13 e 14. O chamado da comunidade de Filipos, amado, é um chamado para nós hoje desenvolver a nossa salvação com muito temor, até com tremor. Para quê? Para que nós, no meio dessa geração corrompida, nós venhamos a nos preservar inocentes diante de tudo isso. Porque fazemos a nossa parte, porque temos parte com Cristo, porque observamos os seus estatutos, observamos os seus mandamentos e não temos parte com as mazelas do mundo, porque Cristo nos tirou dessa lama e nos levou para o reino do seu amor. Cristão, cristã, que essa palavra possa tocar o seu coração, que você possa entender o processo da salvação na sua vida, entender que tudo é fruto da graça de Deus, que nós somos falhos, pecadores, humanos, mas nós servimos um Deus perfeito, um Deus maravilhoso e que nos convida a desenvolver essa salvação, não pela nossa própria força, mas pela força do Espírito Santo em nós, pela força de Deus. Aleluia. Que Deus possa te abençoar nessa aula, que você possa compartilhar com sua família e amigos essa lição, compartilhar os frutos dela, alguma coisa que tenha tocado no seu coração, e deixa aí no YouTube os seus comentários, o que você achou dessa aula, o que você pode contribuir para ela, ok? Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Paz.